Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, ok? Professor Guilherme. Então, gente, desenvolvimento humano. O que é o desenvolvimento humano, né? Então, relevante para que a gente possa compreender o conceito de desenvolvimento humano é que a gente tenha a noção de distinguir, de poder diferenciar então o conceito de desenvolvimento humano do conceito de crescimento econômico, ou seja, são duas coisas distintas, né? Não é só porque um país cresce muito economicamente que ele vai ser um país com alto índice de desenvolvimento humano, ok? Então, o crescimento de um país ele ocorre pelo aumento das riquezas produzidas por sua economia. E de que forma a gente pode ver e expressar esse crescimento? Através do PIB, que é o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas no país. Então, já o desenvolvimento humano, por exemplo, ele inclui outras dimensões, não só o crescimento econômico, ou seja, ele vai incluir as dimensões econômicas, as dimensões sociais, as dimensões políticas. Também o crescimento da economia, ele acaba sendo necessário para que ocorra o desenvolvimento humano. Porém, só o crescimento econômico, ele não garante o aumento do crescimento humano. Vou dar um golinho de água aqui. Ou seja, pouco adianta um país produzir muitas riquezas se não distribui de maneira equilibrada. Porque se isso acontece, apenas uma pequena parcela da população vai ser beneficiada. Então esse dinheiro vai ficar na mão de poucos, enquanto a grande maioria da população não vai viver em boas condições. Aí nós temos um país que produz muita riqueza, mas que não distribui de maneira equilibrada, ou seja, por esse motivo uma parte da população vai ter uma vida com alto grau de desenvolvimento humano e a grande maioria não. Então, isso precisa ser, bem visto para que a gente possa ver o desenvolvimento humano de um país. Então, para que ocorra desenvolvimento humano, é preciso que as riquezas estejam distribuídas de modo equilibrado e que a população tenha acesso a uma série de serviços básicos. Bora lá, quais são esses serviços básicos? Nós podemos listar alguns. Então, acesso a uma boa alimentação, por exemplo, acesso a uma saúde de qualidade, acesso a uma boa educação, acesso a saneamento básico, moradia, lazer, entre outros, Então é importante também que as pessoas tenham acesso à vida política, tenham o direito de votar, de se candidatar, de expressar suas ideias. E que esses direitos, por mais divergentes que sejam, eles sejam respeitados. Então, mas ao mesmo tempo que essa pessoa tem esses direitos, ela tem que cumprir determinados deveres. Ou seja, ela não pode tudo, ela não está acima da lei. Certo? Por isso, a melhor forma de analisar o desenvolvimento humano dos países é comparar os seus indicadores sociais e econômicos. Então a gente não pode se basear unicamente nos indicadores sociais e não pode se basear unicamente nos indicadores econômicos. Então a gente vai fazer uma comparação entre os dois para ver o grau de desenvolvimento humano desses países. Ou seja, esses indicadores eles são elaborados e divulgados por instituições internacionais, como por exemplo o Banco Mundial e as agências da Organização das Nações Unidas, as agências da ONU. Então, um bom exemplo disso é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. Tá? Então, aqui me despeço de vocês. Vou deixar umas questões para que vocês possam responder em casa, para testar os seus conhecimentos
com referência ao desenvolvimento humano. Muito obrigado por ficarem comigo até o final dessa videoaula. Abraços virtuais, bons estudos!